a gente falar sobre bactérias e bacterioses. Também é bem curtinho, com a aula passada ali de vírus e viroses. Tem ali, eu botei tipo, só as principais mais importantes de bacteriose aqui, mas eu vou passar daquela lista lá que eu tenho, tem várias e tal, eu vou passar para vocês certinho. Mas eu vou ver as principais aqui e na lista eu vou mostrar para vocês lá. Então, gente, vou até subir aqui para vocês não verem o que está escrito ali embaixo. De novo, eu já perguntei isso para vocês. A fone tá baixo. Alô? Estão me escutando? Alô? Estão me escutando? Tá. Vocês estão... Tá melhor agora? Tá. Gente, eu vou perguntar para vocês isso de novo. Eu já perguntei, já voltei nisso. Qual é a principal característica de procarioto? O que diferencia um procarioto de um eucarioto? A principal característica que diferencia um procarioto de um eucarioto. Esparso. Não. Tá, tudo isso é consequência de uma coisa. Tudo isso que vocês falaram aí é consequência de uma coisa. Procariotos não possuem organelas membranosas. A carioteca, gente, a carioteca, ela é uma organela membranosa. Então, se procarioto não tem organela membranosa, consequentemente não tem a carioteca, que envolve ali o nucleolo. Mas, enfim, que envolve material genético, né? Mas aqui, ó, foi o que eu botei para vocês, ó, bactérias. Bactérias aqui eu poderia até colocar aqui, ó. Na verdade, aqui eu prefiro que seja procaríoto. Enfim, características são unicelulares, eu já falei isso com vocês, ó. Ou seja, sem célula. Não, sem célula não. Eu viajei. Acelulares, que é sem célula. Uma célula. Eles não são multicelulares, são unicelulares, possuem apenas uma célula. Sem organelas membranosas e consequência disso sem núcleo definido. E pertence ao domínio procarioto, como eu já botei para vocês aqui. E também tem a questão da diferença lá com o ribossomo, que eu já vou mostrar para vocês. Agora, gente, eu já falei isso com vocês também, diferença entre bactéria e árquea. Alguém lembra? Diferença entre bactéria e árquea. Vou voltar aqui, para vocês não lerem o que está escrito. Diferença entre bactéria e árquea. Sim, eu sei, tá com 13%, eu vou botar para carregar. Então, bactéria, eles podem fazer fotossíntese, eles são parasitas, eles possuem parede celular, eu abreviei, gente, isso aqui PC é parede celular, e eles possuem apenas uma RNA polimerase. As árqueas, elas são metanogênicas, por exemplo, as presentes no sistema digestório de bovinos. A árquea, o que a gente fala de bactérias metanogênicas presentes no sistema digestório de bovinos, está errado quando a gente fala isso. Não é bactéria, são árqueas metanogênicas. Assim, a nível de ensino médio, se a questão falar bactérias presentes no sistema digestório de bovinos, vocês vão ter que aceitar, mas vocês vão saber que é árquea. Mas a nível de ensino médio, eles às vezes erram isso de conceito mesmo. Mas árqueas, elas são metanogênicas, ou seja, elas produzem metano, são extremófilas, ou seja, conseguem viver em condições extremas. Por exemplo, a bactéria, não sei se vocês lembram, lá na biotech, qual é o nome da enzima que a gente usa
no mecanismo PCR. Vocês lembram qual é o nome da enzima que a gente usa no PCR? É um tipo de polimerase. Só que lembra, na PCR, gente, a gente tem aquela questão do aumento de temperatura para romper as ligações ali entre as bases, no material genético, né? Então, se tem aumento de temperatura, se a gente usar a nossa própria polimerase, ela vai desnaturar. Então, a gente usa a polimerase de uma bactéria chamada termos aquáticos. Acho que, se não me engano, é isso. Vou até confirmar aqui, ó. Termos aquáticos. É isso mesmo, termos aquáticos. Que é uma bactéria extremófila. Ela consegue suportar e viver em altas temperaturas, elevadíssimas temperaturas. Então, isso é extremófila. Bactéria também pode ser extremófila, tá, gente? Mas aqui, a árquea são extremófilas, tá? Sem parede celular e possuem várias RNA polimerases. Enfim, a principal diferença aqui, ó, é a polimerase. Enquanto bactérias só tem uma, árqueas podem ter várias. E parede celular aqui, uma é com, outra é sem. Continuando, organização celular bacteriana. Nucleóide é o DNA circular fundamental, que é esse Azinho que eu botei aqui, ó, gente, quando eu fiz para vocês, ó, eu botei as letrinhas aqui, ó. A, nucleóide, material genético fundamental, DNA circular fundamental. Membrana plasmática, ela atua na respiração celular. Membrana plasmática aqui, ó, letra B. Parede celular, proteção, aqui, ó, letra C. Ribossomos 70S. Lembrando, dentro desse ribossomo 70S, a gente tem duas subunidades. A subunidade menor, que é 30S, e a maior, que é 50S. E elas fazem síntese proteica. E tá aqui, ó, o nosso ribossomo. Letra D. Citosol é a maior parte do metabolismo. E citosol, gente, é toda essa parte aqui de fora. Que eu botei aqui letra E. Plasmídio, DNA circular acessório, e também que a gente usa lá na biotecnologia bastante, a gente vê bastante lá na biotecnologia, que pode ser transferido. E exatamente por essa característica dela, que ela pode ser transferida, que ela pode ser usada ali a gente vai ver mais para frente ali. Eu já vou explicar isso para vocês. E o plasmídio está aqui, ó, letra F. G, flagelos, permite movimentação. Tá aqui, ó, G. E H, fímbrias, permite adesão. E G, cadê? H, aqui, ó, fímbrias. São esses negocinhos branquinhos aqui em volta. E a gente vai ver essas duas coisas aqui, ó, formas bacterianas. Tem vários tipos de formatos de bactérias. Tem bactérias cocos, que são as esféricas, pequenininhas, aquelas redondinhas. Tem bacilos, que são bastonetes, elas são tipo assim, ó. Tá falhando a caneta. Calma aí. A caneta tá falhando. Elas são tipo assim, ó. Tem Vibrium, que elas são vírgulas assim, ó. Os negocinhos assim. E as espirais, que são assim, ó. Espirilo. Elas são assim. E tem aquela questão da bactéria gram positiva, bactéria gram negativa e tal. E o que significa isso? Gram positivo é quando a característica que a gente chama de parede celular externa. Que é tipo essa daqui, ó. A parede celular está externa, membrana plasmática aqui, né? E tem a gram negativa, que é a parede celular por dentro e uma bicamada externa, uma bicamada fosfolipídica externa. A diferença é, a gram positiva, a parede celular está para fora, e na gram negativa, a parede celular está para dentro. Conseguirem visualizar essa organização celular bacteriana? De boa? Dúvidas? Beleza, prosseguindo. Agora, com relação
Ih, gente, botei nutrição aqui tá errado. Por isso que eu me confundi aqui. Isso aqui. Reprodução. Agora sim. Reprodução. Vamos lá. A gente tem a divisão binária, que ela é uma tipo de reprodução assexuada e ela gera células filhas iguais. Então, eu esquematizei aqui, ó. Isso aqui é a divisão binária. A gente tem uma célula inicial que se divide formando essas duas células filhas idênticas. Ela tem outros nomes, cisparidade, bipartição, enfim. Divisão binária, cisparidade, bipartição são alguns nomes para isso. Até tranquilo, carrega o tablet, que daqui a pouco vai de Vasco, da agonia. Tá, vou pegar o carregador aqui, gente, calma aí. Só vou terminar essa parte aqui para botar, que eu vou ter que pegar o cabo ali. Não sei onde está o cabo, vou ter que pegar. E a gente tem aqui, gente, esse é um tipo de reprodução que ela ocorre em alta velocidade, como eu botei aqui para vocês, em alta velocidade, e ela, só que pelo fato dela gerar células filhas idênticas, ela vai ter uma baixa variabilidade genética. Apesar dela ocorrer em alta velocidade, ela tem uma baixa variabilidade porque ela gera células filhas idênticas à inicial. Enfim, a gente tem outros aqui, ó, processos que aumentam a variabilidade, que é exatamente o problema aqui, ó, da variabilidade genética, é que se acontecer alguma coisa, alguma pressão seletiva, que seja que surge uma pressão seletiva, isso pode acabar gerando a extinção dessa espécie, né? Se ela tiver uma baixa variabilidade. Quanto maior a variabilidade, melhor. Então a gente tem alguns processos, que é a conjugação, transdução e transformação. Conjugação, gente, vamos lá, vou esquematizar aqui para vocês. Ó. A gente tem uma bactéria aqui. Calma aí, vou fazer diferente. Calma aí. Vou copiar a bactéria que eu fiz aqui em cima. Vou pegar essa bactéria aqui, ó. Pronto. E agora eu vou gerar mais uma igual. Aqui. Pronto. Só vou tirar esse flagelo aqui que ele vai me atrapalhar. Botar ele pro outro lado. Pronto. Flagelo para um lado, flagelo pro outro. Tá. A gente tem duas bactérias aqui. Caraca, tá de sacanagem comigo esse negócio, né? Ô, caneta, tá falhando. Deixa aqui pertinho. Então, gente, ó, conjugação, ó, transferência do plasmídio, que é o DNA circular acessório, via ponte citoplasmática. Ou, vou botar o nome aqui, ó, pilos, é outro nome. Pilos é outro nome para ponte citoplasmática. Aí, cadê o nosso plasmídio? Ele tá aqui, ó. Vou pegar nosso plasmídio aqui. Deixa eu apagar essas letrinhas aqui de dentro. Praticamente isso, né? O que acontece? Via ponte citoplasmática. Lembrando, gente, a parede celular, ela tem microfurinhos para permitir essa passagem de substâncias, tá? Mas aqui, ó, vou fazer aqui a ponte citoplasmática. Tem. É meio que isso. Finge que esse laranjinha aqui não tem aqui. Pronto. Não tem mais mesmo, realmente. Eu vou apagar esse daqui. Pronto. Esquematicamente, é isso que acontece, gente. A gente vai ter aqui, ó, esse nosso carinha aqui, ó, nosso plasmídio. Ih, caralho, o bagulho duplicou.
Ah, não. Que merda. A gente vai ter esse nosso plasmídio. Ah, você pode estar de sacanagem. A gente vai ter esse nosso plasmídio aqui, atravessando aqui a ponte citoplasmática e indo para outra bactéria. É isso que acontece. Ela vai atravessar daqui para cá através da pílus, ou ponte citoplasmática. Eu acho que faz mais sentido quando a gente fala ponte citoplasmática. Mas isso é conjugação. Tem a transdução, que é a transferência de fragmentos de DNA via bacteriófagos. O que é bacteriófago, gente? A gente viu isso semana passada. O que são bacteriófagos? Vírus de bactérias, exatamente. Então, a gente vai ter ali bacteriófagos que vão penetrar em bactérias, vão levar fragmentos de DNA dessa bactéria para outras, entendeu? Transformação é a absorção de fragmentos de DNA dispersos no meio, né? Ele pode ser no citosol, no meio não, pode ser ali no meio que ela tiver inserido mesmo. E é isso, são os três. O mais importante, gente, é esse daqui, ó. Conjugação é o mais importante. Mas é bom vocês saberem transdução e transformação também. Mas o mais importante é a conjugação. Agora, gente, eu esqueci de botar. Vou fazer aqui do lado. Bota aqui, ó. Botei 5. Nutrição. Metade. Vou inverter aqui, ó. Isso aqui tá errado. Isso aqui é 5 e isso aqui é 4. Eu esqueci de botar. Nutrição. Vou montar uma tabelinha aqui com vocês. Na verdade, não, vou montar a tabelinha, isso vai demorar muito. Primeiro, bactérias autotróficas e botar B, bactérias heterotróficas. Você sabe a diferença entre uma e outra? Diferenciem para mim, o que é autotrófica e heterotrófica? Auto produz seu próprio alimento, hetero tem que predar ou absorver todo o ambiente. Exatamente. Exatamente, corretíssimos. Agora, a mesma coisa aqui, ó. Foto heterotrófico. Gera energia para o corpo por si mesma, quase como produzir o próprio alimento. Hétero diferente, trófico, de consegue alimento e energia para outros seres. Exatamente. Enfim, então isso você já sabe. Mas vamos lá. Vamos para cada um especificamente. Vamos lá. Isso aqui, gente, ó, vamos botar aqui, ó, fonte de energia. Fonte de energia. E fonte de carbono. Aqui também. Fonte de energia e fonte de carbono. Aqui também. Fonte de energia, fonte de carbono. Aqui também fonte de energia e fonte de carbono. Tá, vamos lá. Fotoautotrófico. Foto, gente, quando vocês verem isso aqui, foto sempre se remete à luminosidade, luz.
Então, ó, fontes de energia de fotoautotróficos. Autotrófico produz sua própria energia e a fonte de energia é a luz. A mesma coisa é no fotoheterotrófico, mas a gente já vai entender a diferença entre um e outro. Cadê? Aqui, ó, fonte de energia aqui, do fotoheterotrófico, luz. E fonte de carbono é o CO2 e o bicarbonato. Agora, químio autotrófico. Fonte de energia. Eu já expliquei para vocês o que é, lá na primeira aula, eu acho, se não me engano, o que é quimiossíntese, né? Mas, enfim, produtos inorgânicos, produtos químicos inorgânicos. A fonte de energia de quimioautotróficos é produtos inorgânicos. E a fonte de carbono, a mesma coisa. CO2 e bicarbonato. Agora, os heterotróficos, a gente tem aqui o fotoheterotrófico e o quimioheterotrófico. A diferença entre o fotoautotrófico e o fotoheterotrófico é que o fotoheterotrófico ele não consegue assimilar o dióxido de carbono, CO2, para formar moléculas orgânicas. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue construir moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono. Ele não consegue fixar. Então, a fonte de carbono dele são compostos orgânicos. Tipo, ele tem que se alimentar, obter alimento a partir de outro. Ele tem que absorver energia. Só que ele usa a energia proveniente da luz para metabolizar esses compostos, entendeu? E o químio heterotrófico, eles também, ó, é através de fontes de carbono, que são compostos orgânicos, porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles não conseguem produzir. E a fonte de energia também são compostos orgânicos. Diferente ali do químio sintetizante, né? Que ele utiliza produtos inorgânicos. Ele usa compostos orgânicos. Isso tem a ver, gente, com termoquímica, né? Por exemplo, a gente tem um composto que a quebra dele libera energia, enquanto o outro a gente tem para construção de, por exemplo, em um a gente tem que quando quebrado ele libera energia, e outro a gente pode ter que quando quebrado ele absorve energia, ou que quando é montada libera ou absorve, enfim, isso é relativo. Mas nesse caso aqui a gente utiliza a energia proveniente de um composto orgânico para construir outro. Isso no químio heterotrófico. Esses são tipos de nutrição de procariotos. Autotróficos, heterotróficos. A gente tem fotoheterotrófico, que a fonte de energia é a luz, e ele consegue fixar o dióxido de carbono e fazer a síntese ali de compostos orgânicos a partir de CO2 e bicarbonato. A mesma coisa que o autotrófico. CO2 e bicarbonato, a diferença é que a fonte de energia deles são a partir da quimiossíntese ali, de produtos inorgânicos. E heterotrófico, fotoheterotrófico, utiliza a energia proveniente da luz para síntese, para metabolizar compostos orgânicos, produzir também, né? Metabolizar, aliás, compostos orgânicos que ele assimila. E químio heterotrófico, ele utiliza a energia proveniente de compostos orgânicos para metabolizar outros compostos orgânicos que ele assimilou. Mas aqui, ó, que vocês já falaram. Autotrófico produz o seu próprio. Vou botar PA, tá, gente? Para aprender, que não vai dar espaço. E aqui não. Vou botar aqui que, como o Carlos falou, ó, precisa predar. Vou botar a mesma coisa que o Carl falou. Predar barra
absorver. Alimento. Caraca, a caneta tá complicada. Gente, já vou botar o iPad pra carregar. Podem ficar tranquilos que não vai desligar, não. Tô prestando atenção aqui. E, enfim, terminando essa parte aqui inicial de bactérias, a gente vai entrar em bacteriose, que é o mais importante hoje. Eu botei aqui as principais, que eu acho que são mais importantes para vocês. E as outras a gente vai ver na tabelinha que eu tenho com vocês, né? Começando aqui, ó, tuberculose. Para ser sincero, aqui eu acho que a mais importante mesmo, gente, é essa daqui, tuberculose e botulismo. São as que geralmente eu já vi cair em discursivos e exigem assim, um conhecimento mais aprofundado. Mas vamos começar aqui por tuberculose. O agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis. Ele é transmitido através da via respiratória e profilaxia, vacina BCG, a utilização de máscaras e evitar o contato com contaminados. Hanseníase. Caraca, a caneta tá foda. Mycobacterium leprae. Por que leprae? Porque a hanseníase é outro nome bonito para lepra. Lembrando, nome de espécie tem que botar em itálico, né? Como a gente está escrevendo, não tem que digitalizar em itálico, escrever em itálico, a gente sublinha. E o outro, a segundo nome aqui, o nome da espécie, começa sempre com letra minúscula. Transmissão de hanseníase através de vias aéreas. Profilaxia. É simples, é só monitoramento e isolamento. E sintomas: afeta nervos periféricos. Botando aqui, ó, sintomas. Que eu esqueci de botar. Comprometimento respiratório. Aí pode gerar lesões no pulmão, que leva a pessoa, por exemplo, a tossir sangue. Enfim. Tétano, botulismo e salmonelose. Vamos começar aqui por tétano. Agente etiológico, vamos lá. Agente etiológico. É o clostridium. Clostridium tetani. Vou botar logo o outro aqui, do botulismo. Agente etiológico. Mesmo gênero, Clostridium. Nome da espécie. E agora espécie, botulino. Lembrando, sempre sublinhando, quando for escrever nome de uma espécie, gênero. Agora, dentro de tétano, transmissão. Alguém sabe? Tétano. Pô, essa é tranquilo. Esse filme do Rei Balduino tem essa que ele manda um maluco beijar a mão dele, filme do GTTP, segundo ele mesmo. Enfim, alguém sabe a transmissão de tétano? Contato com material infectado em feridas, isso aí. Vou botar aqui, ó. Como posso botar? Lesões. Botar contato
com o agente etiológico. Não, contato com regiões infectadas. Regiões que eu digo, tipo, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu botar material melhor. Prego enferrujado e tal. Material infectado. Pronto. Lesões em contato com material infectado. E sintomas, eu vou explicar para vocês como que esses sintomas acontecem. Vou botar aqui, ó, contração tetânica. Vou explicar como que essa contração tetânica funciona. Vocês, para entender contração tetânica, vocês vão ter que se aprofundar ali na parte de sistema tecido muscular. Vocês já viram tecido muscular com o Pedro? Tecido muscular, vocês viram isso com o Pedro? Não, né? Tá, vou tentar ser breve. Vocês teriam que entender um pouco de tecido nervoso e tecido muscular. Mas eu acho que algumas coisas aqui vocês devem saber. Vamos lá. Todo mundo sabe o que é neurônio? Neurônio? Tá. Neurônio, gente, é um tipo de célula do nosso sistema nervoso que é responsável pela transmissão do impulso nervoso, né? Ah, droga. Porra. Tá complicado hoje. Caceta. Enfim, aí a gente tem aqui, ó. Vamos dizer que a direção do nosso impulso é de cima para baixo. Ó. Ele está descendo. A gente tem aqui, ó, numa sinapse. Sinapse é o fenômeno de transmissão do impulso nervoso entre um neurônio e outro. A gente tem aqui, ó. Lembrando, a sinapse ela pode ser uma sinapse nervosa ou uma sinapse química. Nesse caso aqui eu vou exemplificar uma química para vocês. A gente tem aqui, ó, o neurônio pré-sináptico, porque ele está antes da sinapse, pré-sináptico, sináptico. Aqui no meio é a fenda, que a gente chama de fenda sináptica. E esse daqui é o neurônio, como ele está depois, pós-sináptico. E na sinapse química, a gente tem um negócio que acontece, que é a liberação de neurotransmissores. E neurotransmissores, eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Um exemplo de neurônio, ó. Vamos lá. Vou botar neurotransmissores excitatórios. E os nomes já são autoexplicativos, né? Excitatório, ele estimula uma ação e o inibitório, ele inibe uma ação. Inibitórios. E nesse caso aqui, o que importa pra gente, vou botar aqui, ó. Excitatório, acetilcolina, que ela pode ser abreviada da seguinte forma, ó. ACH. E o neurotransmissor inibitório é o GABA, que a gente chama de GABA. Ele vai ser importante pra gente no botulismo. Enfim, acetilcolina. Existe uma coisa, gente, aqui dentro, ó, dentro do neurônio pré-sináptico, ó, vesículas de
acetilcolinas. Ó, ACH. A gente chama isso de vesículas colinérgicas. Ó, a gente chama isso daqui de... Ô, droga. Pode ser... Eu falei bonito, né? Mas pode ser vesículas de acetilcolina. Mas para falar bonito, vocês saberem o que se trata, sinônimo, vesículas colinérgicas. Por quê? Ó, colina, acetilcolina. Lembra, né? O nome autoexplicativo já lembra. Colina, acetilcolina, colinérgicas. Vesículas colinérgicas. Essas vesículas, no processo de liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica, o que vai acontecer? Essa vesícula ela pode fazer uma fusão na membrana pré do neurônio pré-sináptico, a gente pode chamar de membrana pré-sináptica, fazer a fusão. E essa fusão, o que vai acontecer? Ela vai se juntar aqui, ó, na membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, e esses neurotransmissores vão ser liberados. Ah, caralho. Eles vão ser liberados aqui para fora e vão se ligar a receptores de membrana do neurônio pré-sináptico, que são receptores específicos. Aqui, ó, já seria o que a gente chama aqui, ó, de receptor. Pode ser receptor de acetilcolina, mas a gente pode chamar também de receptor colinérgico. Essa acetilcolina vai se ligar ao receptor colinérgico e, por enquanto, eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito... Vocês vão acabar se perdendo. Mas, até agora, eu quero saber se vocês entenderam. A gente tem um neurônio pré-sináptico que tem vesículas colinérgicas. Essas vesículas colinérgicas, que dentro dela tem os neurotransmissores de acetilcolina, eles vão ser liberados na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, a acetilcolina, vão se ligar em receptores específicos, que são receptores colinérgicos. Entenderam isso até agora? De boa? Foi? No caso aqui do teto, na mesma coisa da área para o botulismo, como envolve músculo, isso ocorre no que a gente chama de placa neuromotora. A gente vai ter aqui um neurônio pré-sináptico que vai ter uma relação ali, uma sinapse com um neurônio pós-sináptico que se encontra no músculo. Um neurônio é como se fosse um neurônio muscular, mas não é isso. Ele é uma placa neuromotora que vai no nervo. Enfim, aí o que acontece? A gente tem aqui, ó, eu vou botar aqui um outro esquema. A gente tem aqui, ó, um neurônio. Droga. Vou abrir outra página aqui para desenhar. A gente tem aqui, ó, um músculo aqui para baixo. A gente tem um neurônio. Só que aqui esse aqui é o músculo. Isso aqui é o retículo sarcoplasmático. Qualquer coisa que venha com sarco na frente, gente, é alguma coisa relacionada ao tecido muscular. Sarco é o... Ai, gente, esqueci o nome do negócio. Não é pronúncia, não. É o sufixo. É o sufixo que se refere a tecido muscular. Sarcolema, sarcoplasma. Enfim, a gente tem um retículo sarcoplasmático, que é como se fosse o retículo... A gente tem o retículo liso, retículo granular, enfim. Aqui é o nosso retículo sarcoplasmático. Aqui a gente tem a nossa membrana. Isso aqui é o que a gente chama de túbulo T. Túbulo T. É esse negócio aqui, ó. Essa invaginação aqui dá o túbulo T. Aí o que acontece, gente? Quando tem ali, ó, a fusão, quando tem lá em cima, ó, a fusão da vesícula colinérgica com a membrana plasmática, aí tem a liberação de acetilcolina. Essa acetilcolina, ela se liga em um receptor específico, receptor colinérgico.
essa ligação do neurotransmissor da acetilcolina no receptor, ele gera uma energia que a gente vai chamar aqui de potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai se propagar nas células da membrana plasmática até o túbulo T. Gente, eu não vou explicar as fases de potencial de ação, vocês vão ver isso com o Pedro. E vai ser até o túbulo T. Aí, gente, o que acontece? A despolarização aqui, ó, esse potencial de ação, gera um potencial de ação que se propaga até o túbulo T, e essa despolarização vai estimular a abertura de um negócio que a gente chama de canais de cálcio. Aqui, ó. Canais de cálcio. Porque esse retículo sarcoplasmático, gente, o que ele faz? Ele guarda cálcio. Ele aqui dentro do retículo sarcoplasmático, ele armazena cálcio dentro do músculo aqui, e vocês vão entender por quê. E esse potencial de ação, ele libera essa ligação aqui do acetilcolina com o receptor, gera um potencial de ação que se propaga até o túbulo T e estimula a abertura dos canais de cálcio nesse retículo sarcoplasmático. Quando abre, ele vai ter a liberação do cálcio. O cálcio ele vai se ligar num receptor ali no complexo da miosina e tal, que vai gerar uma rotação. Enfim, vocês não precisam saber disso agora, vocês vão ver isso com o Pedro. Enfim, o que importa é que a liberação da acetilcolina vai estimular a contração. É isso que vocês têm que entender, que a acetilcolina, como ela é um neurotransmissor excitatório, todo esse processo aqui, o cálcio vai se ligar lá na miosina e tal, vai expor o sítio ativo para a ligação da actina. Enfim, vai ter a contração, isso vai permitir a contração. Vocês vão precisar entender como ocorre a contração muscular. Porque senão eu vou me aprofundar muito aqui, vai demorar muito para explicar isso para vocês. Mas entendam, ó, a acetilcolina, ela promove a contração. Só o que acontece, gente? O que acontece? O que acontece? Aqui em cima, nesse processo aqui, ó, de fusão, sendo mais específico ainda, gente, a gente tem aqui a vesícula colinérgica. Vesícula colinérgica, esse negócio aqui. Existe uma coisa que quem faz essa fusão aqui são duas proteínas, que a gente chama de proteínas grampo. E o que acontece? Quando a gente tem ali a contaminação no tétano, quando a gente tem essa contaminação com tétano, a bactéria Clostridium tetani, ela produz neurotoxinas. E calma aí, gente. Eu acabei bugando aqui. Eu estava falando de acetilcolina. Acabei confundindo tétano com botulismo. Agora que eu me liguei. Vamos só trocar aqui. Trocar não, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar o botulismo. E vou explicar para vocês o tétano a partir do conhecimento que a gente já teve aqui com essa explicação que eu dei para vocês. Proteína grampo. A proteína grampo, ela faz a fusão de vesículas à membrana do neurônio pré-sináptico. Ele faz isso. E a Clostridium botulinum, que é a bactéria do botulismo, ele produz neurotoxinas que inibe a ação dessa proteína grampo. Então, o que vai acontecer? Vai ser neurotoxinas que vai impedir a fusão da vesícula colinérgica à membrana pré-sináptica. Isso na placa motora. Então, se não tem essa fusão, o que vai acontecer? Não vai haver a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Se não tem a liberação de acetilcolina, não vai ter a ligação da acetilcolina com o seu receptor de membrana. Se não tem a liberação, se não tem
Se não tem a liberação de acetilcolina, vai ter ligação com o receptor. Se não tem ligação com o receptor, não vai ter potencial de ação. Se não tem potencial de ação, não vai gerar contração. Então, por exemplo, quando a gente vê várias pessoas aí que fazem botox. Gente, para vocês não se confundirem, eu tô falando agora de botulismo, tá? Eu me embolei aqui e comecei explicando tétano, mas como eu já expliquei a situação da acetilcolina, eu tô falando de botulismo, tá? A acetilcolina é em botulismo. No tétano é um outro neurotransmissor que é o neurotransmissor inibitório, que é o GABA. E eu vou explicar para vocês, é bem parecido com isso daqui. A ideia é praticamente a mesma. A Clostridium botulinum, ele produz neurotoxinas que, sintetizando tudo o que eu falei, produz neurotoxinas que impedem a liberação de acetilcolina na placa neuromotora. E isso impede que haja contração. E no passo a passo, e agora vai ter que botar para carregar, gente. E no passo a passo é. Calma aí, deixa eu botar para carregar isso aqui. Seguindo passo a passo. Liberação de neurotoxina. Essa neurotoxina, ela bloqueia a ação da proteína grampo, ou seja, não vai ter a fusão da vesícula colinérgica com a placa, com a membrana pré-sináptica. Então, consequentemente, não vai ter a fusão. Se não tem a fusão, não vai ter a liberação de acetilcolina. Se não tem a liberação de acetilcolina, não vai ter ligação com o receptor específico, o receptor colinérgico do neurônio pós-sináptico. Se não tem essa ligação, não vai ter o potencial de ação gerado que vai se propagar no túbulo T. Se não tem esse potencial de ação, não tem o estímulo para a liberação do cálcio. Enfim, não vai haver contração. Resumindo, Botox. Aqui, ó. Pega aí, gente. Botulismo. Tem uma questão da UERJ que fala sobre isso, gente. Sobre a toxina botulínica e tal, que usa... Enfim, tem um negócio com isso. Botulismo. Vou terminar aqui, ó. Transmissão. Calma aí. Ó, transmissão. Ingestão de enlatados. E por que ingestão de enlatados? Gente, Clostridium botulinum é uma bactéria que faz fermentação. Se ela faz fermentação, no processo fermentativo existe a liberação de dióxido de carbono. E essa produção de dióxido de carbono vai estufar latas. Então, uma lata contaminada, se ela estiver estufada, muito provavelmente ela está contaminada por exemplo, a Clostridium botulinum. Então, ó, transmissão, ingestão de enlatados contaminados. E um enlatado estufado indica essa contaminação. Enfim, e o que acontece? Explicação aqui, ó. Botar na parte de sintomas. Deixa eu puxar essa monose um pouco para baixo. Botar o que eu expliquei para vocês, ó. Como que ocorre? Isso aqui é o específico, gente, ó. Neurotoxinas que são produzidas por essa bactéria. Neurotoxinas impedem a liberação de acetilcolina. Gente, quando vocês forem escrever, você bota uma acetilcolina, não bota CH que eu não tô botando aqui, ó. Na placa motora. Como que ocorre, como que ele impede a liberação? Ele bloqueia ali a ação da proteína grampo, consequentemente não vai ter a fusão com a membrana pré-sináptica na placa neuromotora. Mas, gente, esse negócio da proteína grampo não é importante vocês mencionarem se a questão não explicar isso. Se a questão não comentar, não precisa botar, porque isso é específico, é coisa de ensino superior. Então, isso foi só para me aprofundar ali, para vocês entenderem. Neuromotora. Vocês podem falar até a parte da fusão. Ó, vocês podem até falar aqui, ó. Impede a fusão das vesículas de acetilcolina na membrana
pré-sináptica e, consequentemente, não há liberação de acetilcolina na placa neuromotora, impedindo a contração. Vocês podem falar isso. Mas aqui, ó, sendo direto, neurotoxinas impedem a liberação de acetilcolina na placa neuromotora. Cadê? Impedindo a contração. Isso é no botulismo, gente. Agora, voltando pro tétano, que eu me embolei ali, acabei viajando na maionese trocando com botulismo. Vou puxar um pouco. É bem parecido. A única diferença, gente, é que em vez de acetilcolina, vai ser o neurotransmissor GABA. E ele inibe a contração. Ele é inibitório. Entendeu? Só que a diferença. Ele não é esse processo aqui que ocorre, tá, gente? Vou até apagar isso aqui pra vocês não confundirem. Não é esse processo aqui que ocorre. Enfim, vocês têm que entender só essa parte daqui. Aí, vamos lá, tétano. Contração tetânica, como que isso que ocorre? Botar aqui D de detalhe. Vou até botar aqui, mesma coisa, D de detalhe. E o sintoma é relaxamento muscular. Relaxamento no botox, né? Relaxamento muscular. Por isso que, gente, quando pessoas que fazem botox não tem mais, acaba a ruga, porque a ruga é a contração do músculo facial, por exemplo, né? Na face. Aí bota o botox para não haver essa contração. Aí vamos lá, contração tetânica. Como que ocorre a contração tetânica? É a mesma coisa, a gente vai inibir a fusão das vesículas de GABA na membrana pré-sináptica. Se não tem a liberação de GABA, ela não vai promover, não vai se ligar no seu receptor de GABA. Enfim, consequência disso tudo é que não vai ter o relaxamento muscular. A GABA, ele estimula o relaxamento muscular, porque ele inibe a contração. Ele é antagonista da acetilcolina. Entendeu? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Qual é a justificativa? Neurotoxinas, mesma coisa, ó. Neurotoxinas impedem a liberação do neurotransmissor inibitório GABA. Logo, levando a contração tetânica. O que está acontecendo, gente? Se não tem inibição, a pessoa não vai relaxar o músculo, ela vai ficar ali, ó, super contraída e não vai conseguir descontrair o músculo, relaxar o músculo. Porque é por causa desse bloqueio da fusão da vesícula de GABA na membrana. Não vai ter o GABA para inibir essa contração. E, além do GABA, existe uma outra coisa que a gente chama de acetilcolinesterase, que, por exemplo, sempre vai ter resíduos de acetilcolina ali na fenda sináptica da placa neuromotora. E a acetilcolinesterase, ela degrada esses resíduos de acetilcolina que ficam na fenda sináptica. Mas não confundam. Clostridium tetânium não tem nada a ver com a acetilcolinesterase. Ela não bloqueia a ação da acetilcolinesterase, ela bloqueia a liberação de GABA. Neurotoxinas liberadas pela Clostridium tetânium bloqueia a liberação de GABA na placa neuromotora. É isso. É a liberação do neurônio inibitório GABA na placa neuromotora, gente. Vou botar aqui, ó. Na placa neuromotora. Na placa neuromotora. Caraca, tô cheio de fome. E agora, salmonelose. Salmonelose, gente. Vou até abrir aqui, cadê? Salmonelose
É o que a gente já conhece lá por exemplo, do ovo, do frango cru, enfim. É da conhecida salmonela, não lembro se é com dois L's ou um só. Acho que é com dois L's. SP indica salmonela é o gênero e aqui é a subespécie. SP é que engloba todas as subespécies, entendeu? Salmonella SP. Vamos lá. Cadê? Transmissão e profilaxia. Transmissão. Simples. Alimentos contaminados. Contaminados. Ei, caralho, tá foda minha letra. Já tô praticando pra medicina. E profilaxia, lavar e cozinhar alimentos. Eu tô praticando pra medicina com essa letra. Enfim, eu vou ver o resto, gente, com vocês agora das outras bacterioses na minha planilha. Cadê minha planilha? Aqui. Parasitologia. Vamos lá, aqui, ó. Em laranja aqui são as bacterioses. A gente tem aqui, ó. Vamos lá. Tuberculose, a gente já viu. Mycobacterium tuberculose. Hanseníase, que é a lepra. Mycobacterium leprae. Botulismo, Clostridium botulinum. Tétano, Clostridium tetani. E tá aqui, ó. Ferimentos com enferrujado. Só. Aqui, ó. Aqui é o que mesmo? Transmissão, né? Transmissão de Clostridium tetani. De tétano. Ferimentos com enferrujados, solo e fezes de animais. Teve uns que eu não mostrei pra vocês, né? Botulismo. Ingestão de enlatados estufados. Hanseníase, lepra, vias aéreas, tuberculose, secreção via respiratória, fala, troque, susto. Fala, troce e espirro. Profilaxia. Tétano. Caramba. Tétano. Toro, vacina tríplice bacteriana, vacina DTP, esqueci de botar para vocês, né? Já de botulismo, controle de qualidade de alimento, que é em relação ali aos enlatados. Lepra, cadê? Tratamento dos doentes, monitoramento e vacina BCG, esqueci de botar também para vocês. E tuberculose, máscara, evitar contato e vacina BCG. Agora, deixa eu ver outro aqui que seja importante. Qual é? Meningite, leptospirose, sífilis, gonorreia. Tá, leptospirose, que é uma doença que você já conhece. Leptospira interrogas, agente etiológico, a bactéria, o vetor não, o parasita. É transmitida através da urina do rato. E profilaxia, saneamento básico, investimento em saneamento básico. Outro importante, febre maculosa, agente etiológico, Rickettsia rickettsii. Nome meio difícil de escrever, mas eu acho que eu só fiz uma questão até hoje sobre esse cara, eu acho. Duas, na verdade, uma em prova e outra em simulado. Eu acho que era uma questão do USS. Enfim. Vetor é o carrapato estrela. Eu acho que não lembro se é através da picada ou da fezes. Eu acho que é através da picada do carrapato estrela. E profilaxia, combate ao vetor, uso de repelentes e inseticidas. Salmonelose, já falei para vocês, gestão de alimentos contaminados, higiene alimentar, cozinhar bem os alimentos. Peste bubônica, que é a peste negra. Yersinia pestis, picada da pulga de ratos. Lembrando, vetor não é um rato, vetor é a pulga do rato. O rato é o reservatório. Controle de roedores e uso de repelente. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae, bactéria, transmitida através de gotículas reptórias e contato direto. Profilaxia, vacinação, higiene pessoal e evitar contato. Gastrite, Helicobacter pylori, feita através de água, transmitida através de água, alimentos contaminados e contato com infectados. Famosa infecção intestinal, gente, isso daqui. E higiene pessoal. Clamídia, que é uma IST, infecção sexualmente transmissível. Clamídia trachomatis, bactéria, contato sexual, uso de preservativo e higiene pessoal, né? Enfim, agora indo para a parte de detalhes.
Eu botei aqui para vocês, ó. A neurotoxina de botulínio, que impede a fusão da vesícula digestiva na membrana pré-sináptica na placa motora, gerando paralisia muscular. Esse é o caso do botulismo. Tétano. As neurotoxinas tetânicas impedem a fusão de vesículas de neurotransmissor GABA na membrana pré-sináptica da placa motora, contração tetânica. Lepra. Afeta os nervos periféricos e pode afetar a sensibilidade e lesões tegumentares. Aqui, todas as bacterioses possuem antibióticos, é um detalhe que eu botei para vocês. Profilaxia, vocês podem falar de antibióticos, né? O uso de antibióticos é um tipo de profilaxia. Esse aqui é salmonelose. Infecção intestinal, diarreia, febre e dor abdominal. Meningite, que eu botei aqui, ó. Neisseria meningitis, bactéria, transmissão direta, no caso, por exemplo, entre mãe e feto, por exemplo, e tem vacinação preventiva. Que aí tem o teste do pezinho e tal, tem várias coisas aí que a gente faz. São os testes ali que a gente faz quando é pequeno, né? Tem vários testes que a gente consegue saber se a criança tem meningite e tal. Enfim. Salmonelose aqui, detalhe, já falei para vocês, infecção intestinal, diarreia e desidratação. Cólera, Vibrio cholerae, lembra que eu falei para vocês que tem o tipo Vibrio de bactéria? Então, Vibrio, gênero cholerae, de cólera. Transmissão através de água e alimentos contaminados. Profilaxia, saneamento básico e vacina. Detalhes, gera infecções intestinal, diarreia e desidratação. A gente tem os outros aqui, que eu vou... A sífilis, por exemplo, que é um outro IST. Gonorreia, aqui também, ó. Neisseria gonorreae. Enfim, também outro IST. Eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu vou compartilhar sem falta. Inclusive, eu vou fazer isso logo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Compartilhar, exportar. Enviar uma cópia, PDF. Cadê? Discord. Vou mandar isso agora para vocês. Sinapse. Ih, gente, não tem como ser aqui não. Senão eu vou mudar para todo mundo. Deixa eu salvar, então. Enviar uma cópia PDF. Salvar em meus arquivos. Botar aqui biologia. Download. Salvar. Substituir. Tá. Compartilhar isso logo com vocês aqui. Acervo de aulas. Montar lá junto com o do Pedro. Poder ser material de biologia. E eu não tenho autorização para botar. Lindinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para você. E você coloca para mim, tá? Vou mandar no privado para Lindinha. Lindinha tá aqui? Tá. Vou mandar para Lindinha. Lindinha, você coloca para mim lá, tá bom? Gente, vocês botaram um negócio que eu não vi porque o computador tá longe de mim. Deixa eu ver aqui. Eu não li as conversas de vocês. Corte profundo, tá? Uhum. Como repelente vai ajudar com a peste? Peste, qual peste? Peste bubônica que tá falando? Peste negra? Gente, peste negra é um nome completamente pejorativo. Vamos falar peste bubônica. Então, pulga do rato. É um inseto, né? A gente usa repelente. Inseticida, no caso. Porque a pulga, ela pode morder a gente também, né? Não morde só o rato, ela pode morder a gente. A gente pode usar um inseticida, a gente pode usar repelente para se proteger da picada. Porque, não, sim, então, a gente pode, a pulga, ela pode morder a gente também, isso que eu tô falando, entendeu? Não, então, repelente depende do tipo de repelente. Tem repelente que não funciona, por exemplo, contra aracnídeo, não funciona contra artrópode, mas a pulga. Ih, gente, agora eu tô confundindo. Eu acho que a pulga é um tipo de inseto, né? Não lembro se é inseto ou artrópode. Eu acho que tenho quase certeza que é inseto. Deixa eu ver. Pulga é. Porra, mas inseto é um tipo de artrópode. Pô, viajei. Então eu sei que é um inseto. Um inseto é um artrópode. Esse mesmo.
Agora que eu viajei, gente. Inseto é um artrópode. Dentro de inseto, dentro de artrópode, a gente tem artrópode de inseto. Mas enfim, o que eu quis dizer é que a pulga ela pode morder diretamente a gente. Então a gente usa repelente para evitar que a pulga possa vir a morder a gente, entendeu? Até porque a transmissão é através da picada da pulga do inseto, entendeu? Então a gente pode usar repelente. Cadê o negócio aqui? Parasitologia, cadê? Peste bubônica aqui, ó. Picada de pulga de ratos. Então a gente pode usar repelente.